Então, pessoal, primeiro eu queria agradecer o convite, agradecer o pessoal do Centro Acadêmico. Eu gosto bastante desse assunto de residência, então é um prazer poder falar para vocês. Alguns de vocês me conhecem, as turmas mais velhas, T1, T2, as outras acho que eu ainda não conheço, porque eu fico com os alunos mais no internato, né? Então, só para me apresentar, eu era preceptora da disciplina de cirurgia do 8º semestre, mas aí agora, a partir do mês de julho, eu virei professora da disciplina do 10º, tá? Então, a gente vai se encontrar no 10º semestre no estágio de cirurgia, tá bom? Para falar, já que a gente vai falar de residência, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória aí de formação também, né? Eu fiz faculdade na Santa Casa, mas depois eu fui no R1 para a USP, então eu troquei de instituição e aí eu fiz o R1 de cirurgia geral, R1, R2 de cirurgia geral na USP, e R3, R4 de cabeça e pescoço, e aí eu fiquei por lá. E aí hoje em dia eu sou vice-supervisora do programa da cabeça e pescoço lá. Então vou falar um pouquinho para vocês. A ideia aqui, pelo que eu conversei com o pessoal do Centro Acadêmico, era dar uma visão bem geral de residência. Eu acho que esse assunto bem incógnita, assim, né, para bastante gente durante a graduação, exatamente o que é residência, como funciona, quem que regula, então por isso que eu trouxe um pouco essas informações aqui para vocês, tá bom? Por favor, pessoal, fiquem à vontade se vocês tiverem alguma dúvida durante a apresentação e quiserem fazer, não se sintam acanhados, não. Estamos todos em casa aqui, tá bom? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, acho que a grande dúvida que as pessoas têm, assim, o que é exatamente a residência, né? Todo mundo fala disso o tempo todo e fala, vou fazer residência, não vou, mas quantas pessoas já pararam de fato para tentar entender o que é a residência? É um emprego, né? Você ainda é um acadêmico? Como que funciona, né? Então, a residência, ela é uma modalidade de ensino de pós-graduação, tá? É uma pós-graduação lato sensu, ela é destinada a médicos, e é a forma de um curso de especialização, tá? E aí, no geral, ela funciona em instituições de saúde, geralmente sob orientações de profissionais médicos de elevada qualificação ética e profissional. Essa é a definição que está no próprio site do governo sobre o que é a residência médica. Existe todo um processo bastante rigoroso para você poder credenciar uma residência, um programa de residência tem que ser todo avaliado. E ela é considerada o padrão ouro da especialização médica, né? A melhor forma para você se especializar, o que é mais aceito e regulamentado, é a residência. De forma oficial, ela foi oficializada por lei, por decreto, em 1977, mas a primeira começou a existir em 45 no HC, em ortopedia. A partir disso, já começou a ter esse padrão ouro aí de formação, e aí ela foi oficializada mesmo em 77. Aí uma outra coisa que eu sempre também tinha bastante dúvida, e acho que as pessoas têm assim, quem que regula, né, a residência médica? Quem que é o órgão que regula isso? Então, para vocês entenderem, esse órgão é o governo, tá? Os programas de residência médica, eles são vinculados ao Ministério da Educação, ao MEC, tá certo? Então, isso é uma coisa que nem todo mundo sabe, mas é importante vocês terem essa noção. E aí a estrutura de toda a coordenação da residência médica, ela vem nesse âmbito nacional, estadual, cada instituição, cada especialidade, né? Como é que é isso? Lá, como um órgão dentro do MEC, né, do Ministério da Educação, você tem a Comissão Nacional de Residência Médica, que, por sua vez, cada estado tem a Comissão Estadual de Residência Médica, cada instituição tem a sua Comissão de Residência Médica, que são as conhecidas COREMES, que isso, o pessoal, os residentes têm bastante contato, isso é dentro da instituição, então, por exemplo, o Einstein tem uma COREME, a USP tem uma COREME, que é uma cúpula de coordenação da residência, e cada especialidade que oferece um programa de residência tem supervisores, tem um supervisor e um vice-supervisor, que são os responsáveis por aquele programa especificamente, tá? Então, para vocês entenderem aí essa pirâmide. Então, uma coisa que é muito importante para vocês entenderem é que um programa de residência com esse nome, credenciado na Comissão Nacional de Residência Médica, ele te garante um título de especialista. Você não é obrigado a fazer a prova de título de especialista se você tem um diploma de residência, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho um diploma de residência de cirurgia geral e um diploma de residência de cirurgia de cabeça e pescoço. Esses dois diplomas de residência, eles me garantem título de especialista nessas áreas, tá certo?
Isso é válido só para programas de residência de fato, tá? Qualquer programa de especialização, aprimoramento, curso de pós-graduação, qualquer outra coisa, não tem essa equivalência com o título de especialista, tá bom? Existe outra forma de você, um pouquinho mais para frente a gente pode falar um pouquinho mais disso, mas existe outra forma de você ter um título de especialista, que é também com as provas das sociedades, né, as provas famosas, provas de título. Mas isso é uma segunda forma. Na teoria, quem fez residência não precisa fazer a prova de título para poder se dizer especialista, tá bom? Mas isso, grande parte das pessoas acaba fazendo. Mas você não precisa fazer isso, você pode se chamar de especialista, tá? Só que o nome residência médica só pode ser empregado para programas que sejam credenciados na Comissão Nacional, que passam por todo esse crivo de credenciamento e são registrados de fato como residência. Esse termo tem que ser usado para programas credenciados, tá? Isso que eu falei, qualquer outra coisa. Então, especialização, aprimoramento, área de atuação, são tudo coisas diferentes, porque não garantem esse título de especialista, tá bom? Então, essa frase aqui que eu trouxe é do próprio site do governo, que é específico da residência, que concluindo não existe uma equivalência entre cursos de especialização e programas de residência médica, tá? São coisas diferentes. Então, como que funciona, né? É um tipo de pós-graduação, só que ela é baseada principalmente no treinamento em serviço, né? Que chama. A residência médica não é um emprego, tá bom? Você não tem um vínculo empregatício, você não tem uma carteira assinada como um funcionário, tá bom? Você está fazendo uma pós-graduação. Então, com isso, tem algumas coisas trabalhistas que os residentes não têm direito. Por exemplo, não tem 13º salário. A licença maternidade tem, mas ela tem que ser reposta dentro do programa. Então, você tem direito, se alguém engravidar durante a residência, você tem direito a ter a licença maternidade, só que esse período depois tem que ser reposto dentro do programa, tá? E aí as atividades que acontecem dentro de cada programa de residência, então o que forma um cirurgião de cabeça e pescoço, o que forma um cirurgião vascular, o que forma um cardiologista, isso está determinado numa coisa que chama documentos que chamam matrizes curriculares, que eles são elaborados pelas sociedades de especialistas em conjunto com a AMB, né? Então as matrizes curriculares são credenciadas e aquilo lá está escrito a base, o que um especialista de determinada área em formação numa residência médica tem que saber e também o que ele tem que fazer, né, nos casos das cirúrgicas, das especialidades que têm procedimentos, o que ele tem que operar, quanto que ele tem que operar, que tipos de cirurgia, enfim, esse tipo de coisa, tá? Então, vamos lá, que nem eu falei, a residência, ela não é um emprego, as pessoas não têm, você não vai ter um salário, ela tem uma bolsa. As bolsas existem diversas formas de bolsa, a bolsa pode ser do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, tem uma certa bagunça nisso, mas o que importa é que o valor é o mesmo, o valor bruto de uma bolsa de residência médica hoje em dia é R$ 3.330,43. Na verdade, hoje em dia mesmo estava tendo aquele adicional por causa do Covid, né, de R$ 600. Mas isso é temporário aí para a pandemia. A princípio, esse é o valor da bolsa. Só que, lógico, para aqueles que, enfim, nunca trabalharam, nunca receberam salário, vocês vão ver que tem a grande questão dos descontos, né? Então, por mais que não seja um emprego, você tem a contribuição da Previdência, que é de 11%. Então, esse valor líquido fica 2.964, tá? Tem algumas instituições que pagam um pouquinho a mais, um valor um pouquinho extra, mas não é a regra, são poucas instituições e não é muita coisa, tá? Então, tenham aí mais ou menos em mente esse valor perto dos R$ 3.000. Só para vocês terem uma ideia, assim, da distribuição das vagas de residência no Brasil, o Brasil tem, atualmente, são 56 mil bolsas de residência no Brasil todo, mas isso são bolsas, né, ativas, isso não são vagas para R1, isso falando todos os médicos que estão cursando residência no país. E a gente tem mais ou menos 25 mil médicos formados por ano. Então, assim, se você fizer uma conta rápida, não tem vaga para todos os médicos, né? Mas a gente pode ver que essa distribuição, além de tudo, como tudo, né, no país, as vagas estão muito mais concentradas. Vocês estão vendo a minha setinha? Muito mais concentradas aqui no Sudeste e no Sul também, e no Norte, enfim, tem bem menos vagas, tá certo? Mas aí tem uma outra coisa curiosa, que é o seguinte, mesmo não tendo vaga para todo mundo, o Brasil como um todo tem quase 30% de vagas ociosas de residência médica.
no país todo. E isso também, essa distribuição também é muito maior no norte, que chega a 40% das vagas ociosas, e aí a região que tem o menor valor é o sudeste, que tem 23%, mas mesmo assim são valores altos, né? Eu tinha noção que tinha bastante, mas até ao ir dar essa aula que eu fui olhar o valor mesmo, me chamou a atenção. Então, 30% das vagas no Brasil todo ficam ociosas, que é uma coisa muito ruim, né? Mas a gente consegue imaginar por quê? Porque as pessoas não prestam todas as áreas, né? E não têm interesse em todos os lugares. Então, basicamente, grande parte das pessoas quer vir aqui para o Rio, para São Paulo, para fazer a formação nas instituições mais clássicas, aí, mais renomadas. E eu vou falar um pouquinho mais para frente da distribuição também de escolha e de especialidades, que também não é igual. Então, algumas áreas sobram muito mais vagas, outras praticamente não sobram nunca. Tá? Alguns detalhes da regulamentação. Existe toda uma regulamentação da residência em relação à carga horária, férias, plantões, tudo isso está regulamentado. Então, na teoria, a carga horária da residência é 60 horas semanais, com 24 horas de plantão incluído, né? E o residente tem direito a 30 dias de férias no ano, tá? Além disso, tem uma questão de um treinamento em serviço, né? Então são atividades práticas. Você tem um limite de 10 a 20% de atividades teórico-práticas dentro dessa carga horária. Você não pode passar disso. Então você não pode ter uma residência em que todo mundo fica em sala de aula. É um treinamento em serviço que chama, né? Então tem essa limitação de 10 a 20%. Agora, no Covid, veio uma determinação da Comissão Nacional que todas as residências colocassem a parte teórica no máximo para diminuir, enfim, para compensar a questão da diminuição das atividades da residência. Mas você não pode passar disso, dos 20%. Tá? Existe uma regulamentação de que é obrigatório ter um pós-plantão de 6 horas, depois de plantões mínimos de 12 horas, consecutivo, você não pode juntar pós-plantões e tirar um dia de folga, esse tipo de coisa não pode fazer. Aconteceu uma coisa curiosa hoje, eu comentei com um colega que eu ia falar para vocês sobre residência, e ele perguntou, mas você vai falar o quê? Eu falei, vou falar um pouco como funciona tudo, e a pergunta dele foi assim, mas você vai falar a real? Aí eu falei assim, vamos ver, o que acontece? Vocês vão ver assim, dos últimos anos para cá, as coisas têm mudado bastante, e hoje em dia as residências respeitam muito mais essas cargas horárias, mas não é uma regra. Como regra geral, grande parte dos serviços não oficialmente, mas muitas vezes os residentes acabam trabalhando mais do que isso, tá? Não deveria ser assim, a princípio isso é regulamentado, tá bom? Mas vocês sabem que muitas vezes as coisas não acabam sendo bem assim. Um detalhe que eu não sei bem se vocês sabem, mas todo mundo que passa numa prova de residência, mas ou é convocado ou vai voluntariamente para as Forças Armadas, né, só os homens podem ser convocados, mas quem for voluntariamente, se você passou, você tem direito a trancar a sua vaga por 1 ano, tá? Então, você pode passar no programa, tranca a sua vaga, vai servir por 1 ano, e aí no ano seguinte você tem a sua vaga garantida, tá? Isso é uma coisa também importante aí que vocês saibam. Muitas vezes tinha, eu não sei se isso ainda é feito, mas tinham até tradicionalmente lugares que as pessoas iam voluntariamente para as Forças Armadas para chamar a próxima pessoa da fila naquele ano, né, na vaga. Isso acontecia bastante, mas não sei se ainda acontece tanto. Então, vamos lá. Só para agora falando um pouquinho dos tipos de programa, né, que a gente tem, que eu acho que isso é uma coisa que vocês também têm bastante dúvida. Existem basicamente 2 grandes grupos de residências. As que são chamadas de acesso direto e as que são classificadas como tem algum pré-requisito. O que isso quer dizer? Acesso direto é o que você vai fazer direto, vocês vão se formar, vocês vão ter lá o seu diploma, você vai provar, você vai prestar a prova para determinada área, e aí você vai passar, você não precisa ter feito nada. O pré-requisito são as especialidades além disso, né? Então, o clássico são as que têm pré-requisito em cirurgia ou em clínica médica. Então, se você vai fazer, por exemplo, cirurgia de cabeça e pescoço, é uma área que tem um pré-requisito. Você tem que fazer a cirurgia geral ou otorrino. Você tem que fazer alguma coisa antes, você não presta cirurgia de cabeça e pescoço direto da faculdade, né? Assim que você se forma sem ter feito uma especialização, sem ter feito a residência, o pré-requisito antes, tá bom?
Para vocês terem noção das principais especialidades de acesso direto hoje em dia, vocês veem que é uma lista bem grande, né? Tem algumas menos conhecidas, como acupuntura, genética médica, medicina do tráfego, algumas áreas bem menos conhecidas. Então, vendo isso, você já consegue imaginar por que também sobram algumas vagas, né? Essas áreas não são muito procuradas. Mas você tem as clássicas áreas, então, anestesiologia, dermatologia, ginecologia e obstetrícia, ortopedia, otorrino, neurocirurgia, neurologia, são todas áreas de acesso direto, tá? Então, isso são áreas que assim que você se forma, você pode prestar essas áreas. E aí a clínica médica e a cirurgia geral também são áreas de acesso direto, mas aí depois vocês vão ver que tem bastante áreas com pré-requisito para essas duas, tá? Então, por exemplo, o que são as residências que têm pré-requisito em clínica? Alergia, imunologia, angiologia, cancerologia clínica, que é a oncologia, cardiologia, endócrino, endoscopia pode fazer a partir da clínica também, geriatria, hemato, nefro, pneumo, reumato, são todas áreas que você tem que ter feito clínica médica antes, tá bom? Então, você faz clínica médica e aí depois você pode prestar essas áreas no que a gente costumava chamar de R3, mas agora várias das áreas básicas mudaram de 2 para 3 anos, então não seria mais um R3, né? Seria um R4. Mas o clássico era a gente chamar de R3. E aí as com pré-requisito em cirurgia geral, que uma outra coisa que eu não sei se todo mundo sabe, mas existe a cirurgia geral programa avançado, então para você ser um especialista mesmo em cirurgia geral, você tem mais 2 anos de formação em cirurgia geral, que chama o programa avançado, tá? Cancerologia cirúrgica, que é a cirurgia oncológica, cirurgia cardiovascular, na verdade até desculpa, aqui saiu desatualizado, o cardiovascular virou acesso direto. Eu vou falar um pouquinho sobre essas mudanças. Mas cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia pediátrica, plástica, torácica, coloprocto, uro, são as áreas cirúrgicas, tá bom? Teve algumas mudanças, eu vou falar um pouquinho mais para frente, teve bastante mudança recente nessa questão do que é acesso direto e o tempo, a duração desses programas também mudou bastante coisa. Então, eu vou falar um pouquinho mais para frente. Aqui a gente tem também as áreas que são com pré-requisito em pediatria, só que no caso da pediatria especificamente, grande parte delas não são residências médicas de fato, são áreas de atuação e ano adicional. Então você faz o concurso de uma forma bastante semelhante, mas não é exatamente uma residência. Depois você precisa prestar o título de especialista, tá? Isso bem particularmente para a pediatria. E aí a gente tem também algumas especialidades que elas têm pré-requisito, você tem mais de uma opção. Então, por exemplo, para você fazer terapia intensiva, para você ser especialista, né, em UTI, você pode ter feito cirurgia geral, clínica médica ou anestesiologia. Os 3 são aceitos como pré-requisito. Mastologia, você pode ter feito GO, né, ginecologia obstetrícia ou cirurgia geral. Nutrologia também, cirurgia geral ou clínica médica. A cabeça pescoço, particularmente, né, falando da minha área, antigamente ela era, na minha época, até 3 anos atrás, ela era exclusivamente de acesso depois da cirurgia geral. Só que isso também mudou recentemente, faz uns 2, 3 anos, para incluir a otorrino como também um pré-requisito aceito para cirurgia de cabeça pescoço. Então, essa é uma outra via de formação para você chegar nessa área. E a endoscopia também, por exemplo, você pode fazer clínica ou cirurgia, tá? Então, essas são as áreas que têm mais de uma opção de pré-requisito. Falando um pouquinho, então, das especialidades, né? Quais são as especialidades mais procuradas, enfim, o que a gente tem de concorrência, eu vou dar uma pincelada geral só. Vocês vão ver que quem fala muito sobre isso ao longo do tempo, quem tabula tudo e vê que é mais quantidade de candidato, tudo são os cursinhos, né? Eles têm bastante estatística sobre essas coisas. Aqui são dados do CREMESP, do Censo de Médicos, as especialidades mais buscadas, só que isso aqui vale uma ressalva de que isso é em números absolutos, né? Então, as primeiras são as áreas básicas, né? Clínica, pediatria, cirurgia geral, ginecologia, porque depois você vai ter uma outra peneira para as especialidades, né, que é um número menor de gente que presta, né, mas então a primeira seria a clínica médica, depois a pediatria, depois a cirurgia, ginecologia, anestesiologia, medicina do trabalho, que é curioso também, ortopedia, cardio, oftalmo e radiologia e diagnóstico por imagem.
As menos procuradas aqui que ele classifica, cirurgia da mão, radioterapia e genética médica. Assim, na genética médica aí a menos procurada. Mas aqui entra um pouco isso do que eu falei, né? A cirurgia da mão, por exemplo, é uma área com pré-requisito, não é uma área de acesso direto. Então, falando em números absolutos, claro que vai ter menos gente que procura, né? Um pouquinho dessas mudanças recentes que eu falei para vocês. Está tendo todo um movimento nos últimos anos de rever algumas residências para aumentar um pouquinho o tempo de formação, tá? Então, por exemplo, a neurologia, que eram 3 anos, mudou para 4 anos, e é uma área de acesso direto. A cirurgia cardiovascular também, ela é acesso direto agora, e ela mudou de 4 para 5 anos. Então, para você ser cirurgião cardiovascular, você tem que fazer 5 anos de residência. Pediatria também mudou de 2 para 3 anos, e uma grande mudança aí que teve, que nem sempre é tão fácil de entender, foi em relação à cirurgia. Por quê? A cirurgia geral também mudou de 2 para 3 anos. Só que, na verdade, ela foi separada em 2 opções. Quando você vai prestar, se você quiser fazer cirurgia, você vai prestar cirurgia geral, você pode escolher, em muitos lugares, entre a área cirúrgica básica, que chama, que é isso? Você faz 2 anos de residência, e isso serve como pré-requisito para as especialidades. Então, vamos dizer, se você sabe que você quer fazer cirurgia plástica, você pode fazer essa área cirúrgica básica, você vai fazer só 2 anos, e aí você pode prestar a cirurgia plástica depois desses 2 anos. Qual que é a grande questão? Nesse caso específico, você não sai com um diploma que te garante o título de especialista em cirurgia geral. Essa é uma grande mudança. Você sai com certificado de competência, mas você não sai com o título de especialista em cirurgia geral. É só uma ponte para você ir para a especialidade mesmo que você quer, tá certo? E o programa de cirurgia geral, para você sair como especialista, mudou de 2 para 3 anos, que é o programa de cirurgia geral mesmo. Você faz 3 anos e sai com o diploma. O que é importante? Quando você termina os 3 anos do programa de cirurgia geral, você pode também prestar as especialidades, né? Você também tem essa qualificação, esse pré-requisito para prestar as especialidades. Inclusive, grande parte dos programas permite que você preste depois de 2 anos, tá? Então, isso é uma coisa um pouquinho confusa aí na cirurgia, mas depois, se vocês tiverem dúvida, vocês me perguntem, que isso é uma mudança recente, tá? Então, quem quiser fazer cirurgia, ficar atento a isso. Em termos de duração das residências também, tem as que são de acesso direto, teve esses aumentos, que nem eu falei, algumas mudaram, algumas nem tanto. Então, a acupuntura são 2 anos, anestesiologia são 3, cirurgia cardiovascular são 5, neurocirurgia, que também é acesso direto, são 5. Acho que são as únicas 2 que são 5, essas de acesso direto. Clínica e cirurgia mudou para 3, dermato são 3, isso cada uma tem um pouquinho, enfim, tem uma certa variação. E a grande parte fica entre 2 e 3, e aí essas exceções, a cirurgia cardiovascular e a neurocirurgia, que são 5. Tá? E as durações dos programas de pré-requisito também, a grande maioria, tanto de clínica quanto de cirurgia, são 2 anos, mas na cirurgia tem algumas que são 3. Então, principalmente a cirurgia plástica, a cirurgia pediátrica e a uro são 3 anos. Então, vamos dizer, se você quer fazer urologia, você tem a opção ou de fazer aquela especialização de acesso direto, né, do programa, então você faz 2 anos de cirurgia geral e depois 3 de urologia, ou você faz 3 anos de cirurgia geral e depois 3 de urologia, que seria um total de 6 anos. Tá? Isso aí é a mesma coisa para plástica e para pediátrica. As outras, grande parte, são 2 anos. Algumas outras mudanças para vocês saberem, isso é uma coisa em bastante discussão, mas que talvez traga mudanças aí no futuro, que nem eu falei, está tendo essa discussão tanto de aumentar o tempo de residência para algumas áreas, que já aumentou, né? Mas também estão revendo assim, estão fazendo uma coisa que chamam projetos piloto para transformar algumas áreas em acesso direto. Então, por exemplo, o que é isso? Eles estão estudando junto com as sociedades, estão em discussão isso nas comissões, na Câmara Técnica da Comissão Nacional, em conjunto com as sociedades, que algumas residências deixem de ser áreas de pré-requisito e passem a ser acesso direto. Então, por exemplo, a cirurgia plástica, a urologia, a própria cirurgia de cabeça e pescoço, ao invés de fazer sendo como um pré-requisito, então a pessoa presta depois que ela fez os pré-requisitos,
ela poderia prestar direto, tá bom? Isso está sendo discutido para diversas especialidades e esses projetos pilotos, assim, então o que talvez aconteça? Se começar um projeto piloto desses, a USP está envolvida na discussão de alguns desses projetos pilotos. Então, por exemplo, seria como se fosse um teste, né? Fazer esse projeto para ver como é que fica essa residência por algum tempo, para depois ver se isso vai ser levado para nível nacional ou não, tá? Mas então isso talvez traga aí, enfim, possibilidades e mudanças aí num futuro mais ou menos próximo, tá? Porque a grande questão aqui por trás disso que eles discutem é assim, por exemplo, para as áreas cirúrgicas, né? Que eu sei um pouquinho mais, que é a minha área. A gente, para você fazer cirurgia plástica, você passa em todas as especialidades no R1, R2. Você passa na uro, você passa na vascular, você passa em algumas áreas que não tem, que como cirurgião plástico você não vai ter nenhum uso, entre aspas, para aquele conhecimento. Então tem essa discussão de eventualmente transformar em residências de acesso direto. Lógico, tem toda uma polêmica por trás disso, do que você perde fazendo isso, e a questão de que a pessoa já tem que sair da graduação, né, sabendo exatamente a especialidade que ela quer, é um assunto bem polêmico, mas pode ser que venham algumas novidades aí no futuro. Agora falando um pouquinho das provas, né, qual que é o jeitão geral das provas e as principais provas. Essa aqui é uma tabelinha de cursinho, né, que eu falei, são os lugares que mais tabulam esses dados, quais são as instituições mais procuradas, né. Então, a primeira é a USP, né, e a gente vê assim, as melhores residências, no geral, estão atreladas aos melhores hospitais, né, isso é o mais clássico. E grande parte dos serviços com mais tradição são os hospitais escola, né, mas eu acho que pode ter algumas exceções. Mas a primeira colocada aqui é a USP, depois a Unicamp, a USP Ribeirão, Unifesp, Federal do Paraná, essa em Minas que eu não conheço, mais aqui em São Paulo tem o IANSP, que é o servidor público estadual, o Einstein aí, 9º lugar, Santa Casa em 12º, Unesp em 11º, ABC ali em 15º, depois vou entrando várias outras, aí, enfim, em outros estados também que a gente não conhece tão bem. Aí falando, né, um pouco mais das provas. As provas de residência, elas são concursos públicos, tá? Então, vocês vão ver que abrem editais anuais para as provas, é sempre anual, então quem se formar, por exemplo, o Einstein, né, que vocês se formam algumas turmas no meio do ano, vai precisar esperar o fim do ano, né? Então, são editais anuais, os programas começam no dia 1º de março, né, oficialmente, as residências começam no dia 1º de março. Antes era em fevereiro, isso mudou, faz alguns anos, no meu ano de residência isso mudou. Então, sempre abrem os editais, né, e vocês vão ter que, quando tiverem para se inscrever, ficar esperando os editais e ver as particularidades de cada processo seletivo, né. Podem ter mudanças de um ano para o outro, então, edital que nem vestibular aqui, né, funciona mais ou menos a mesma coisa. As grandes instituições têm um processo seletivo próprio, então é uma prova própria, que nem vestibular, geralmente mediada, né, coordenada por alguma VUNESP, enfim, essas empresas que fazem essa coordenação. Então, se a USP, Unifesp, Santa Casa, Unicamp, tudo tem provas próprias, né, mas existe, eu achei aqui que vale a menção, porque é o maior processo seletivo que tem no Brasil, que é o processo que chama do SUS São Paulo. Dentro desse processo seletivo tem 50 instituições, tem 50 hospitais no estado que estão dentro que fazem essa prova. É uma prova única, que eles ranqueiam, é uma prova só de teste, eles ranqueiam as pessoas por colocação, por especialidade, e aí eles fazem o que eles chamam de leilão, que nada mais é do que um leilão mesmo. Os primeiros colocados escolhem as instituições onde eles querem cursar, e aí depois vai indo para os próximos, né, nesse dia do leilão. Então, alguns hospitais maiores que estão dentro da prova do SUS São Paulo, para você saber, é C. Camargo, Mandaki, Hospital de Jundiaí, Heliópolis, Dante Pazanese, Hospital da Unisa, estão todos dentro desse processo seletivo do SUS. É a maior prova que tem, são 13 mil inscritos por ano, é uma prova gigantesca, tá? A maior delas. Isso no geral, então, as provas elas têm uma parte objetiva, que é 50% no geral, aí a prova prática, que é 40% ou 50%, e análise curricular 10%. Não é sempre que tem análise curricular, por isso que a prova prática pode ser 50% também,
e não são todas as provas práticas que são sempre iguais, né? As maiores instituições, então a USP, o Einstein, a Unifesp, a Santa Casa, eles têm a segunda fase prática no estilo OSCE, né, que vocês estão acostumados a fazer, mas tem, enfim, possivelmente, principalmente também nas especialidades, nas áreas com pré-requisito, tem outros modelos de prova prática. Não são todas as provas que têm entrevista e análise curricular, tá? Isso não é sempre que existe, por exemplo, no processo seletivo do Einstein para acesso direto, não tem entrevista e análise curricular. As inscrições dessas provas que tem OSCE, que são provas um pouco mais caras, giram em torno de uns R$600, 600 e pouco, não são inscrições baratas. Existe, enfim, forma de, que nem para vestibular, assim, você pedir isenção da taxa, acredito que não deve ser muito fácil, você tem que provar um monte de coisa. Esse valor caro dá para entender em parte porque vocês imaginam a estrutura que é, por exemplo, a prova da USP com todos os inscritos, fazer um OSCE para uma quantidade gigantesca de gente, tem que pagar um monte de gente, é uma prova cara, né? Uma estrutura cara, não tem jeito. Mas algumas, por exemplo, o Sul São Paulo, que é uma prova teste só, ela é bem mais barata, acho que é uns 200, 300 reais. Então, o classicão, que nem vocês estão acostumados já, enfim, no estilo de OSCE também, o conteúdo teórico também é dividido igual nas 5 grandes áreas, e a maior parte das provas é múltipla escolha. A prova da USP, até alguns anos atrás, ela era escrita, acho que era a única das grandes, era a resposta curta, né? Mas agora não, agora é tudo múltipla escolha, tá? Mudou. Então, dividido nas 5 grandes áreas, a GO, clínica médica, cirurgia, pediatria e medicina preventiva e social. Na minha época, o pessoal sempre falava, né, os cursinhos, imagino que eles ainda falam, para estudar muito preventiva e social, porque é menos conteúdo, mas tem o mesmo peso, né, na prova. Então, tem que estar bem craque nisso aí, que você imagina toda cirurgia ou toda clínica médica, mas já gigantesca, preventiva não é tanta coisa. E os OSCE seguem, segundo as fases práticas que tem OSCE, seguem essa linha de uma estação para cada coisa. Falando um pouquinho da entrevista, da análise curricular, isso aqui também já foi muito mais bagunçado no passado, assim, era uma coisa muito mais aberta, assim, a entrevista vale tantos pontos, e provavelmente vocês já ouviram falar aquela questão de, o cara não quer o cara de fora, ele quer o cara da casa, ele dá 0 na entrevista para um, dá 10 para o outro. Isso hoje em dia está cada vez mais difícil de se fazer, porque cada vez mais você tem que colocar critérios específicos, isso graças a Deus, né, que está mais difícil, o processo está ficando cada vez mais justo mesmo. Mesmo as instituições, as áreas que quisessem cortar determinada pessoa, é muito difícil hoje em dia, porque você tem que colocar critérios bastante específicos para análise curricular e para entrevista. Então, aqui, por exemplo, é o que está no edital, estava no edital do Einstein, da prova de residência do Einstein do ano passado. Então, você tem que colocar lá tudo, o peso que você dá para cada coisa, e aí que acontece um candidato que, por algum motivo, né, isso vocês vão ouvir histórias ao longo do tempo, tal pessoa tirou 0 na entrevista. Essa pessoa pode entrar com recurso, porque tem lá o critério objetivo, se ela tinha um estágio acadêmico, se ela tinha produção científica, se ela fala outra língua, você não pode dar 0 para essa pessoa na entrevista, você não pode dar 1, enfim, esses critérios ficam cada vez mais objetivos, o que é uma coisa ótima, que é um trabalho aí dos últimos tempos para cá, para os processos ficarem de fato mais justos, né? Dando uma pincelada geral aqui em concorrência, isso aqui é uma coisa que muda bastante, não bastante assim de um ano para o outro, mas tem algumas tendências. Então, por exemplo, eu me formei em 2009, naquela época uma das áreas mais concorridas era rádio, que já não é mais. Se você olha a rádio aqui nessa tabelinha, essa tabela é da relação de candidatos por vaga da USP do ano passado, né, do processo do ano passado, mas eu trouxe aí de exemplo para a gente. Entre as áreas de acesso direto, que estão aqui à esquerda, a mais concorrida de todas foi a neurocirurgia, que tinha 37 candidatos por vaga, depois a dermato, com 24, e a menos concorrida foi patologia clínica e medicina laboratorial, que tinha 3 candidatos por vaga, tá? Dentro das áreas com pré-requisito aqui de clínica médica, a mais concorrida foi endocrinologia, com 11,2 candidatos por vaga, e a menos alergia e imuno com 1,67. E nas cirúrgicas, a mais concorrida aqui foi a pediátrica, com 23, e a menos torácica, com 3,8. Aqui só vale
uma ressalva, às vezes nas especialidades são poucas vagas, né? Por exemplo, cirurgia pediátrica na USP é uma vaga só. Então, enfim, um candidato a mais ou a menos já altera bastante essa proporção aqui. Mas acho que é uma tendência. Por exemplo, também na época que eu estava prestando R3, a uro e a plástica eram muito concorridas, agora já não são das mais, né? Tem várias outras que são mais. Então, isso tem uma certa... tem épocas aí, tem fases que as coisas são mais procuradas. Só para dar uma pinceladinha aí, já que a gente está na faculdade do Einstein, nas residências do Einstein, são residências mais novas, né, mas que estão super bem conceituadas, acho que vocês têm contato com isso bastante. O coordenador da Coreme, para vocês entenderem, a Coreme do Einstein, o coordenador é o Renato Carreira, professor de vocês conhecem bem. É ele que é o coordenador de todas as residências, então, da Coreme. Aí o Einstein tem várias áreas, tanto de acesso direto, quanto algumas com pré-requisito. E aí aqui, só para vocês verem como sai no edital, por exemplo, aqui a questão das vagas reservadas para as Forças Armadas, né? Então, se tem gente do ano anterior que foi para as Forças Armadas, é vaga a menos que abre nesse ano para o processo de residência, né? Então, teoricamente, você até poderia ter um programa que não abre vaga em determinado ano se ele tem poucas vagas e tem vaga trancada. E aqui são as outras áreas, então tem medicina intensiva, oncologia, hemato, tem todas as... E das cirúrgicas, você tem cirurgia vascular e uro. Das clínicas tem onco, cardiologia, geriatria, hemato e nefro. E a medicina intensiva que pode fazer qualquer uma dos dois, né? Só para vocês terem uma ideia de um exemplo da prova do Einstein, por exemplo, foram 75 questões testes, uma parte escrita de respostas curtas, e a parte de prova prática estilo OSCE com 4 estações, se eu não me engano. E não tem entrevista no acesso direto, teve entrevista só para as áreas com pré-requisito. Aí eu trouxe aqui, já estou acabando, a gente abre para dúvida para vocês falarem, mas eu trouxe algumas dúvidas que eu acho que todo mundo vem na cabeça, assim, quando a gente fala já para anotear, que são coisas que eu acabei não falando, né? Então, primeiro, assim, acho que as pessoas sempre pensam, a residência médica é obrigatória. A residência não é obrigatória. Quando você se forma, se você não fizer residência, você pode atuar, você vai ter o seu CRM, você pode trabalhar, só que você é um médico generalista. Você pode atuar, mas então, você até pode dar um plantão de PS, você pode dar um plantão, enfim, até de UTI, se você deve ou não é outra história, mas até você pode. O que você nunca pode fazer, você não pode de forma nenhuma dizer que você tem tal especialidade se você não tem, né? Isso pelo CFM não pode, tá certo? Mas você pode atuar, residência médica, a princípio, não é obrigatória. Altamente recomendada, né? E acho que isso, falando para vocês, de uma instituição de ponta que nem o Einstein, que nem a faculdade, né? Assim, eu imagino que vocês não pensem em não fazer residência, mas hoje em dia, em termos de mercado, especialização, a residência vira quase que obrigatória, né? Para você se situar bem no mercado. Mas para você poder atuar, não, ela não é obrigatória. Então, essa é a segunda pergunta. Vale a pena fazer residência? Sim, com certeza, vale a pena fazer residência. Todo mundo hoje em dia virou assim uma coisa bem, bem essencial, tá certo? Tem uma certa diferença, assim, todos os hospitais são fortes em todas as áreas, vocês vão ver que com o tempo não. Quando vocês souberem um pouquinho melhor as áreas que vocês querem, vocês vão ver que pode ter um ou outro hospital que é mais forte em determinada coisa ou menos forte em outra. Mas, como regra geral, todas as instituições que são mais consagradas, as instituições, enfim, mais clássicas, elas costumam ter boas residências em todas as áreas, por mais que elas possam ter uma ou outra área mais forte. Mas vale a pena, quando vocês decidirem a área que vocês quiserem fazer, ou que vocês forem prestar, também pesquisar um pouco como que é né, a residência naquela área específica em determinada instituição. Falando um pouquinho da cirurgia especificamente, assim, essa questão dessa mudança, o que vale a pena fazer? Se vale a pena fazer o programa, né, aquele de pré-requisito só, ou vale a pena fazer o de 3 anos? Sinceramente, minha opinião é que vale mais a pena fazer o de 3 anos, porque primeiro que você sai com o título, né, que no outro você não sai. E você pode prestar depois de 2 anos também a especialidade. Então, a meu ver, eu acho que valeria mais a pena fazer isso. Só que o que vai acontecer é que vocês vão ter que ver também determinadas
instituições podem abrir vaga para as duas coisas, e, enfim, onde tem mais vaga, menos vaga, tudo isso são coisas que vocês vão ter que estudar, né, um pouco para o que vocês querem, mas eu acho que entre você fazer 2 anos e não sair com nenhum diploma, e fazer 3 e sair pelo menos com um título de especialista em cirurgia geral também, minha opinião pessoal é que valeria mais a pena, mas, enfim, isso vai depender muito de cada um. A questão da prova de título de especialista que eu falei, se você fez uma residência médica em determinada área, você não precisa prestar a prova de título de especialista, você já é especialista e pode escrever que você é especialista naquela área. Mas todo mundo, assim, grande parte das pessoas acaba prestando as provas de título porque aí você tem o título da sociedade, né? E você pode se vincular à sociedade. As pessoas também usam isso para pesquisar, para ver a formação dos médicos. Então, existe também essa questão com as sociedades especificamente, e grande parte das pessoas acaba prestando as provas de título, mas não é obrigatório, você não precisa. Agora, qualquer outra coisa diferente, aquilo que eu falei, enfim, curso, especialização, não sei o que, qualquer coisa que não chama residência, sim, aí você precisa prestar a prova de título. Que nem vestibular, você pode prestar especialidades diferentes em lugares diferentes, tá bom? Isso pode ser uma escolha que você pode fazer. Aí aquilo que eu falei um pouquinho da carga horária, se a carga horária é sempre respeitada, não, na realidade não, mas deveria ser. Na teoria você pode inclusive denunciar um programa que isso não está sendo respeitado, porque isso é legislação, né? E aí um assunto bem polêmico, que provavelmente vocês vão discutir bastante aí ao longo do curso, mas eu achei que valia um pouco dar a minha opinião, a questão de fazer cursinho ou não, se vale a pena. Eu falo para vocês, assim, vou falar da minha experiência pessoal. Na minha época, eu prestei residência para o R1, eu estava no 6º ano em 2009, já faz um tempo, né? Mas já tinham todos os cursinhos, isso já era bem estabelecido, não era nenhuma novidade. Muita gente fez, eu optei por não fazer, porque eu achei que a minha teoria era que se eu não soubesse determinado assunto, não era por falta de aula sobre aquilo, porque a gente tem muita aula. Então eu me organizei, estudei sozinha e eu passei. Tem que ser muito organizado, então isso é uma coisa que cada um vai ter que pensar. O cursinho te ajuda a organizar, né? Sinceramente, eu peguei o material de cursinho para estudar. Eu não fiz o cursinho, mas eu usei o material porque ele te ajuda a organizar. Mas isso é muito pessoal. Mas o que eu acho importante falar para vocês, assim, não é hoje em dia, conversando com o pessoal do internato, tudo, às vezes eu vejo que vocês têm como se fosse uma impressão assim, é obrigatório, se eu não fizer cursinho, eu não vou passar na residência. E isso não é assim, gente. Se vocês conseguirem se organizar para estudar todo o conteúdo, tudo é perfeitamente possível passar. Vocês são ótimos alunos, ótima faculdade, é só se organizar para estudar, que não é obrigatório fazer o cursinho, tá? Então, isso só eu queria falar para vocês terem essa noção, assim, de que não é uma obrigatoriedade, tá bom? Que é possível passar, e dar o meu exemplo já faz um tempinho, mas eu passei na Santa Casa, passei na USP, que foram as únicas que eu prestei, sem fazer cursinho, tá bom? Então, todo mundo é perfeitamente capaz. E era isso, principalmente, que eu ia falar para vocês. O que vocês Então, primeiramente, a gente queria agradecer a doutora Ana por se disponibilizar a falar com a gente essa noite. E a gente queria abrir para perguntas. Como eu falei no começo, mas muitas ainda não estavam, vocês podem fazer as perguntas da forma que acharem melhor. Se vocês se sentirem confortáveis para abrir a câmera ou abrir o áudio e fazerem as perguntas, só levantem as mãos para a gente ter uma ordem, pelo menos, de quem vai primeiro e quem vai depois. Se não, está aberto o chat para vocês mandarem as perguntas. Vocês podem mandar diretamente para todo mundo, ou então para o @Cat, ou então para mim, ou alguma outra pessoa que seja do CA que você sabe. E tem uma primeira pergunta aqui de mão levantada, que é do Felipe Krakauer, da T7. Pode falar, Krak. Oi, tudo bem? Assim, é uma pergunta um pouco... É simples, né? Eu ainda estou no 2º ano, no 4º semestre, e eu queria saber mais ou menos quanto você recomenda começar a estudar para residência. Porque, por exemplo, a gente ainda não teve todo o conteúdo, né? Obviamente. Aí é mais ou menos assim. Olha, Felipe, né? Eu acho que, assim, eu sempre falo isso para os alunos, assim, para vocês pensarem um pouco.
vocês estão ainda na fase de formação. Então, eu acho que a prioridade de vocês agora é que vocês estudem para vocês se formarem e para se formarem bons médicos. A residência, ela vai vir um pouco por tabela. Lógico, é bem semelhante a você pensar assim no vestibular, na minha opinião. Você não fica lá desde a 5ª série fazendo coisa focada para o vestibular, entendeu? Da mesma forma que você no 2º ano não deva estar focado na residência. Na minha opinião, não. Você tem que estar focado em se formar um bom médico. No fim, como eu fiz e o que eu sugeriria fazer, usar o 6º ano para organizar um pouco melhor para organizar os seus estudos. Mas, assim, outra coisa que eu recomendo bastante é organize os seus estudos, mas de uma forma que você tente sempre estudar para a prova o que você está vendo na prática. Porque aí é aquele clássico de que você lembra mesmo quando você vê os casos e fica muito mais sedimentado. Porque é muito ruim, assim, por exemplo, não nada contra a pessoa fazer o cursinho, quiser fazer o cursinho, faz. Mas, por exemplo, você está lá, os alunos estão lá comigo no estágio de cirurgia, mas aí no tempo livre o cara está lá estudando medicina preventiva, entendeu? Ele vai absorver muito menos do que ele está estudando e do que ele está vendo, porque ele está focado em outra coisa, entendeu? Então, uma coisa que eu acho legal é tentar casar as duas coisas e tentar estudar para a prova, um pouquinho usando a parte prática, os ciclos de internato que você está. Mas a minha recomendação, assim, minha opinião, eu recomendaria estudar com foco mais focado, fazer teste, organizar, ver todo o conteúdo que você precisa fazer no 6º ano. Eu acho que antes disso é atropelar as coisas e pode prejudicar a formação, entendeu? Tá bom, obrigado. Imagina. A próxima pessoa que tentou levantar a mão e não conseguiu foi a Mari Torquato, da T2. Pode perguntar, Mari. Oi, Mari. Oi, Ana. A Mari eu conheço, os mais velhos eu conheço, os mais novos não. Tudo bem. Eu, na verdade, tenho algumas dúvidas, mas eu vou tentar não abusar. Vamos lá. A primeira questão é sobre essa área de cirurgia básica que você falou. Você faz isso numa escolha antes de prestar a residência mesmo. Então, você quer prestar na USP, você vai prestar o cirurgia básica ou o programa avançado de cirurgia geral, é isso? Isso. Tá bom. Você escolhe o que você vai prestar, entendeu? Como se fosse uma área diferente. Tá certo. E uma segunda coisa é sobre a prova de título. Então, a prova de título de especialista que a gente presta, o título recebido seria igual ao de você fazer a residência, na realidade. É assim, você recebe um certificado específico da AMB, que é a Associação Médica Brasileira, que é a quem as sociedades são vinculadas, né? Então, você tem um certificado, por exemplo, específico da prova da sociedade, da prova de título. Só que você não precisa, se você fez uma residência, você não precisa disso para dizer que você é um especialista. Você já pode, por exemplo, se você vai se credenciar num hospital ou prestar um concurso, vamos dizer, qualquer coisa que você precise de uma comprovação de especialista, o seu diploma de residência já vale. Tanto que, por exemplo, a prova de título de especialista da cabeça e pescoço, ela acontece todo ano em novembro. Ou seja, as pessoas que se formaram de março até novembro, elas já são especialistas, elas já estão atuando, elas já estão trabalhando. É uma coisa a mais, tá? No geral, as pessoas fazem, porque você cria esse vínculo, você fica associado também à sociedade, enfim, você tem de fato o diploma, o título de especialista, que as pessoas veem isso com bons olhos. Mas você pode dizer que você é um especialista se você fez residência, né? Aquilo que eu falei, fez alguma residência credenciada, aí você pode dizer que você é especialista sim. Perfeito. Obrigada. Imagina. Tem uma aqui no chat da Vitória Khalil, da T4. Ela pergunta se é possível trancar a residência e, se sim, pode trancar assim que passar ou precisa estar fazendo pelo menos alguns meses, que nem ocorre na faculdade. Olha, a princípio, até onde eu sei, porque tem bastante detalhe de legislação, mas trancar você só pode trancar para as Forças Armadas, tá? Então, você pode tirar uma licença de até 120 dias por ano, desde que tenha alguma razão. Então, vamos dizer, se você ficou doente, você ficou alguma coisa assim, você pode tirar até 120 dias de licença, mas aí você tem que comprovar, ter algum atestado, por exemplo, para você ter a bolsa, ou não, e isso tem que ser depois reposto, né, de alguma forma. Então, que nem a licença maternidade, mas trancar, não, só para as Forças Armadas. Tá? Que aí você não cursa nada, você passa, você se inscreve, mas tranca para ir para as Forças Armadas.
Mais uma do chat é da Andrea Sevignani, da T2 também. Ela pergunta que na prova da USP tem um critério que é a faculdade que o candidato fez. Se você tem alguma ideia de como o Einstein vai ser classificado nesse critério. Olha, isso, André, vai depender um pouquinho do que está no edital mesmo de cada área, mas a princípio, assim, o que geralmente está lá é um hospital que tem uma faculdade que tem 2 anos no mínimo de internato, que então vocês entram, e que tem hospital próprio para o internato. Então, nesses 2 critérios, vocês entrariam com a nota total que foi atribuída a esse quesito, né? Então, eu não imagino nada diferente disso. Acho que é isso que vai ser. A gente ainda não teve ninguém, né? Mas a princípio, os critérios que geralmente usam são esses, tá? Então, ter um internato próprio e ter 2 anos no mínimo de internato. Mais uma do chat. Desculpa, tá muito barulho aqui. Perguntam se o programa de cirurgia geral para sair como especialista é de acesso direto ou se tem que prestar área cirúrgica básica antes. Existem 2 coisas diferentes aí, tá? Acho que talvez, então, isso vocês ficaram na dúvida. Existe a possibilidade de você... existe o programa de cirurgia geral, só que existe o programa de cirurgia geral avançado. Então, o programa de cirurgia geral avançado é uma área que tem pré-requisito. Então, você tem que ter feito ou os 2 anos da área básica ou os 3 anos de cirurgia geral. Mas aí você sai com um título diferente, com uma especialidade diferente, que é cirurgia geral avançada, tá? Para você fazer cirurgia geral e sair como especialista em cirurgia geral, é acesso direto, 3 anos, tá bom? Luísa Wolff estava com a mão levantada. Lu, você quer fazer a sua pergunta agora? Pode ser. A minha pergunta era em relação às provas de residência de áreas com pré-requisito, tipo, por exemplo, cardiologia, né? Elas apresentam a mesma temática, aquelas 5 grandes temáticas que você comentou, GO, pediatria, cirurgia, medicina preventiva, que as outras áreas, ou não? Ela vai ter umas perguntas específicas de, por exemplo, cardiologia? Não, vai ter específico baseado na área do pré-requisito, no geral, tá? Então, assim, você vai ter numa prova com pré-requisito em clínica médica, você vai ter uma parte de clínica médica e aí incluindo a área que você está prestando também. Isso varia um pouquinho, mas assim, ninguém vai te perguntar numa prova para uma área com pré-requisito em clínica, não tem perguntas de cirurgia, entendeu? Isso ficou para trás. Você já foi você já fez o pré-requisito numa área, então vai ser tudo em clínica. Só que uma parte vai ser em clínica em tudo e uma parte vai ser na área que você está prestando, tá? Aí depende um pouquinho, assim, por exemplo, primeira fase, segunda fase, isso varia um pouquinho. Por exemplo, na cabeça e pescoço, a princípio a primeira fase é geral, né? Então você faz cirurgias, perguntas de cirurgia geral e todas as áreas da cirurgia geral que você passa durante a residência. Então tem pergunta de uro, tem pergunta de vascular, tem tudo isso. E aí depois tem uma segunda fase específica de cabeça e pescoço, tá? Mas ninguém pergunta nada de clínica ou GO, isso ficou para trás, tá bom? Aí é diferente. Agora tem uma pergunta do Lucas Barreiras, da T2. Oi, Lucas. Oi, tudo bem? Opa, peraí. Pronto. Ana, você falou desse negócio das 60 horas semanais, né? Tipo, na teoria isso estoura muito fácil, né? Porque tipo, é bem irreal, né? Assim, falando honestamente, tipo, aí eu queria saber se você conseguia dar muito plantão, como é que era para você, se conseguia dar plantão por fora, se era tranquilo na sua residência, isso, como é que era? Então, assim, foi engraçado isso hoje falando, só perguntar esse meu amigo me perguntou já, mas você vai falar real? Eu falei assim, olha, se surgir nas perguntas eu vou, mas não sei, assim, mudou bastante coisa de quando eu fiz residência para agora, tá, Lucas? Porque isso ficou mais forte, a mesma coisa do internato, ficou mais forte a coisa de que tem que respeitar a carga horária, tudo. Antigamente ninguém dava mínima para isso, já estava lá, mas assim, se algum residente ou interno chegasse e falasse de carga horária, iam rir na cara dele. Hoje em dia não é mais assim, tem uma pressão um pouquinho mais forte, na teoria isso é seguido, mas é isso que você falou, 60 horas em termos de trabalho passa fácil. Então,
Algumas áreas são mais puxadas do que outras, né? As cirúrgicas, no geral, classicamente são puxadas. Residentes de cirurgia sofrem bastante, residentes de neurocirurgia, acho que geralmente são umas das piores, eles sofrem bastante, trabalham muito, né? Mas é sempre aquela coisa assim, no papel deveria seguir, né? Alguém pode denunciar, existe denúncia disso, você poderia denunciar de estar trabalhando a mais, porque é regulamentado. Nunca vi, assim, uma denúncia, as pessoas não costumam fazer, porque elas estão no programa, né? Falando a minha experiência própria, isso que eu falei, mudou muito, principalmente a residência de cirurgia da USP, da minha época para agora, porque na minha época a gente passava em trios, agora eles passam em quarteto, então diminuiu um pouco, mas na minha época a gente praticamente dobrava essa carga horária, era bastante surreal, mas isso melhorou, assim, melhorou, tá? Com certeza, acho que ainda passa, mas não do jeito que era na minha época. Na minha época a gente dava plantão a cada 3 dias, a gente virava e não tinha pós-plantão. Então, assim, você imagina, a cada terceiro dia você dormia no hospital e fazia 36 horas, cada terceiro dia você... Então era muito puxado, isso no R1, né? Isso mudou, não é mais assim, porque agora são quartetos, enfim, tem pós-plantão, grande parte das áreas, mas não todas. Mas isso, então, a tendência é que isso está mudando para ser mais respeitado, mas dizer que todos os programas seguem, que não passa de 60 horas, acho que é um pouco de ilusão. Mas o que acontece na residência também é que tem muito interesse, aí principalmente nas cirúrgicas, do próprio residente, né? Porque o residente quer operar, né? Então, se ele bater o pé de que ele vai embora na hora certa, não sei o quê, e as pessoas não gostarem, ele pode perder cirurgia. Então, um pouco por isso que ninguém reclama, sabe? Mas sem entrar no mérito de se está certo ou está errado, né? Na teoria deveria ser seguido, é uma lei, mas se é mesmo na prática, é outra história. E de plantão por fora, eu comecei a dar plantão por fora no fim do R2, no esquema que a gente tinha na minha época na cirurgia geral, era impossível, assim, seria uma coisa meio que humanamente impossível. Pelo menos no R1, tinha gente que começava no R2. Mas aí, eu acho que isso mudou um pouquinho já de lá para cá. A próxima pergunta é da Mariana Lipai, da T4. Pode falar. Oi, Ana, tudo bom? Eu tenho 2 perguntas, eu não sei se pode, mas a primeira eu queria saber se pode prestar a prova da residência como trainee, por exemplo. Eu me formo no meio do ano. Aí, então, no ano anterior eu estaria no 5º ano e meio. E aí eu já posso prestar como trainee ou eu tenho que ter o diploma de médica para prestar? Olha, eu tenho quase certeza que não, que isso não existe, porque eu nunca ouvi falar, mas então vou te responder que a princípio não. Entendi, obrigada. E a outra pergunta que eu queria fazer é, por exemplo, assim, você vai fazer a subespecialidade depois, o R4, R5, que você fez o acesso direto antes, certo? Aí você falou que tem a primeira fase, que é tipo uma coisa mais geral daquilo que você fez, e depois uma segunda fase perguntando mais coisas daquela especialidade que você quer seguir. Aí a minha pergunta é, como é que você estuda para essa segunda prova da especialidade, sendo que você só passou por um geralzão assim antes? Você vai estudar teoria, né? Aí você vai buscar literatura, você vai atrás Mas de... é mais por conta própria, assim. Ou você tem um embasamento na residência, assim, já mais ou menos Não, sabendo a área você que você quer passou, seguir? então, isso varia um pouquinho de cada processo seletivo e de cada residência, tá, Mariana? Mas, assim, você passou na teoria na área que você está prestando, entendeu? Você teve um estágio lá, porque, no geral, você tem estágios em todas as áreas, né? Então, vamos dizer, se você fez clínica e você está prestando endócrino, você passou na endócrino, então você teve lá um conteúdo que você aprendeu relativo a endócrino, então você vai estudar aquilo, aprofundar um pouco mais. É um pouquinho mais aprofundado do que a pessoa que está prestando outra coisa, mas não é tão aprofundado, é diferente de prova de título de especialista, entendeu? Você não vai, essa pessoa não fez essa área ainda, né? Então, são perguntas para R3, né? No geral, R3, enfim, é que a gente fala R3 e acho que a gente vai ficar algum tempo ainda falando R3, mas a gente tem que mudar, porque vai passar a ser R4, né? Mas são perguntas formuladas para a pessoa que não é especialista, né? Que ela ainda não está na especialidade. Mas então é baseado em literatura mesmo, tem livros, texto, enfim, isso tudo tem bibliografia também nos editais, né, aquela coisa toda, mas você teve um estágio no geral nessa área já,
no geral, porque algumas áreas não, né? Por exemplo, sei lá, se você fez cirurgia e você quer prestar masto na cirurgia, você não passa na masto. Então, realmente, você vai ter que ir atrás de estudar isso mesmo, tá bom? Mas... Entendi, obrigada. Imagina. Chegou uma pergunta aqui no privado sobre o que seria esse estágio acadêmico que estava dentre os pontos da entrevista de residência e perguntando qual é a grande, e se é uma grande diferença que faz você ter participado de iniciações científicas e de órgãos acadêmicos, por exemplo. Olha, esse estágio específico está no edital do Einstein, a gente até pode dar uma olhada depois o que eles chamaram exatamente disso, porque aí foi um critério específico, né? Isso que eu falei, cada prova tem o seu edital, e aí aquela Coreme, aquele grupo de supervisores, determina o que eles querem dar. Na sequência do edital tinha lá escrito exatamente o que eram os estágios, agora eu não me atentei exatamente a isso. Mas qual que era a segunda pergunta? Me perdi. A importância que tem você ter feito alguma iniciação científica e a participação em algum órgão acadêmico. Então, assim, para currículo, tudo é importante, tá, gente? Assim, então, o currículo, lógico, as coisas mais importantes no geral, além da onde você fez a faculdade, tudo, é publicação, que é o que é mais valorizado, né? Então, você tem alguma publicação ou não. Mas isso, para acadêmico, muitas vezes, assim, se você tem uma coisa, já é alguma coisa, né? Ninguém espera que vocês tenham 20 artigos publicados, porque vocês são acadêmicos, né? Vocês estão vindo da coisa. Mas uma coisa que vocês têm que ter bastante na cabeça é que, assim, a entrevista é só 10% da nota. E dentro desses critérios, você tem várias coisas, por exemplo, a faculdade que você fez, a faculdade com internato próprio, todas essas coisas. Então, de fato, o que vai pesar, assim, o fato de você fez iniciação ou não, entendeu? Você participou do centro acadêmico ou não. Tudo isso entra no currículo, lógico, você vai mostrar lá tudo. Mas dizer de fato, o que eu costumo falar para as pessoas assim, é só 10%. Então, o que vai depender disso mesmo é muito pouco. A grande parte é prova, né? Vai ser prova e nota. São poucas vezes que a diferença, por exemplo, falando lá do processo da cabeça e pescoço, que eu participo mais, então estou dando de exemplo para vocês. Grande parte das vezes as pessoas, os candidatos chegam para a parte da entrevista, todos já determinados, quase todos. São 5 vagas, no geral, assim, o cara que está em quinto, o cara que está em sexto e o cara que está em quarto pode fazer diferença, mas o resto não faz diferença, porque a nota já ficou mais longe, tá? Então, assim, lógico, o peso é dado para essas coisas e é visto e é ponderado. Se tiver 2 pessoas empatadas, essas coisas vão ser todas levadas em conta. Aí, falando um pouquinho mais de peso, eu acho que, no geral, o que pesa um pouco mais é a parte científica mesmo, artigo, iniciação, bolsa, esse tipo de coisa que, sim, isso pesa um pouco mais, tá bom? Mas... Pode terminar, tá? Não, eu só ia completar, porque tem uma dúvida que tem bastante nos alunos da faculdade, é que na nossa faculdade não é permitido ter ligas acadêmicas. E é uma preocupação muito grande das pessoas o peso que não ter participado de nenhuma liga durante a graduação possa ter nas entrevistas. Eu acho que assim, a liga, aí eu até vou dar a minha opinião aqui, uma coisa pessoal, tá, gente, falando. Eu não participei de nenhuma liga na faculdade também. Eu nunca senti necessidade, assim, eu não achava que era uma coisa que faria nenhum grande diferencial, eu também não tinha. Eu acho que o que as pessoas olham para o currículo de um aluno da graduação se ele fez alguma coisa, entendeu? Não precisa obrigatoriamente ser liga, mas se você pegar aquele aluno que não fez nada, né, durante a graduação, ele não produziu, ele não participou do centro acadêmico, ele não participou da atlética, ele não fez isso, ele não fez aquilo, ele não fez nada, isso é uma coisa que pesa muito, né, que pesa contra. Mas dentro das possibilidades de você fazer, assim, especificamente liga, vocês não terem, para isso específico, eu acho que não vai pesar em nada, porque, por exemplo, vocês não têm liga, mas vocês têm muito mais iniciação científica, pelo menos o contato que eu tenho, assim, quase todos vocês fazem iniciação, tem artigo, poxa, hoje eu estava conversando com uma aluna da T1 que tem 4 artigos, entendeu? Então, assim, sabe, tem coisa publicada, tem coisa, isso, pô, uma pessoa que tem 4 artigos, iniciação, teve bolsa, fez estágio fora, uma liga, não faz diferença nenhuma, sinceramente. Então, esse peso específico para a liga, não.
Tem uma pergunta sobre como se preparar. Se você acha que é melhor estudar provas de residências dos anos anteriores ou buscar algum outro material. Olha, eu acho que de forma geral usar a prova de residência para estudar, porque eu costumo sempre falar, né? São duas coisas um pouco diferentes. Uma coisa, você pode ser muito bom e saber muito, mas não saber fazer prova, né? Eu acho que as questões de residência, estudar baseado nisso, te ajuda bastante a você treinar o quesito fazer prova, né? Os meninos que já passaram comigo no internato, eu sempre fico falando, gente, prova assim, tem que saber fazer questão, ver isso aqui, esse dado não está no enunciado à toa, ele está aí por alguma coisa. É um pouco que é conhecimento de prova e acho que isso ajuda bastante você ver questões de outras coisas que também te mostra como que os conteúdos podem ser cobrados, né? E se você faz muita questão, você também começa a ter uma noção do peso que as pessoas dão, da importância que dão para determinados assuntos, né? Porque tem um monte de questão sobre pneumotórax, por exemplo, sabe? Enfim, coisas que são mais cobradas, que são mais importantes. Mas essa organização, ela vai depender muito de cada um, assim. Eu acho bom fazer bastante prova porque ajuda, mas também tem que ler teoria, né? Também tem que ler. Aí, aonde você vai ler, que depende muito de cada um. E aí eu acho que os materiais de cursinho ajudam o material, porque ele te ajuda a organizar e você ter todo o conteúdo. Mas não é obrigatório. Da mesma pessoa que fez essa pergunta, que foi a Julie Somoyogi, da P7, ela pergunta se aquela licença de 120 dias que você pode tirar se aplica no caso de Médicos Sem Fronteira. Olha, existe a licença, você pode também pedir ela por qualquer motivo e ela vai ser avaliada pelo programa, entendeu? E pela Coreme, e ela vai ser aceita ou não. Então, enfim, não tem uma cláusula específica, tipo, você vai para o Médicos Sem Fronteiras se pode ou não. Você teria que pedir e ver se eles aceitam. Sinceramente, minha opinião específica, eu não acho que faz muito sentido você ir para uma coisa dessa no meio da residência, porque é uma fase que você deveria estar um pouquinho, você deve estar focado na sua formação, entendeu? Você ainda está em formação. Você vai ter que repor isso depois, e a reposição é sempre uma coisa meio bagunçada, porque os residentes entram em anos redondos, entendeu? Então, assim, é uma coisa toda meio ruim. Você parar a residência por alguma licença, acho que assim, vocês têm que pensar como uma exceção, entendeu? Se alguém engravidar, for ter filho, ficar doente, aí são formas que não tem muito o que fazer. Mas optar por fazer alguma coisa no meio da residência, eu acho bem, assim, acho que não é hora. Mas isso também é pessoal, você pode pedir, tá? Você pode pedir esse afastamento e ele pode ser aceito ou não. A Marina Gremeyer, da T7, perguntou na linha daquela pergunta sobre as ligas acadêmicas que existe uma pontuação, né, específica para isso, e se por acaso a tutoria que é oferecida como programa no Einstein poderia ser um substituto para esses pontos. Olha, assim, eu não participo muito dos processos de R1, né, de acesso direto, então, mas eu acredito que não existe um peso específico, um quesito liga, entendeu? Ela vai entrar no quesito coisas que foram realizadas durante a graduação, entendeu? Então, eu acho que sim, dessa forma, assim, pode ter alguma prova que tenha especificamente liga? Pode, mas eu acho que não tem, eu acho que no geral não é assim. Eu, sinceramente, é isso que eu falei, eu não me preocuparia em nada com essa questão de liga, eu não acho que é uma coisa relevante, não acho que as pessoas no geral dão esse peso que vocês estão achando, porque vocês não têm, que as pessoas dão esse peso tão grande para as ligas, mas assim, não acho que dão. Acho que é uma coisa que muitas vezes os alunos têm porque eles não têm mais nada. Isso é muito frequente, assim, tem muito aluno que não fez grande coisa, fez uma liga, ok, alguma coisa que você põe no currículo. Mas se você tem outras coisas, se você participou de outras coisas, é isso que eu falei, eu vejo vocês, alunos da faculdade, todo mundo tem iniciação, um monte de gente pede bolsa, tem PIBIC, sabe, vocês fazem muita coisa extra, eu não ficaria preocupada em nada, assim, essa questão das ligas. Chegou uma pergunta no privado, perguntando sobre nível de língua estrangeira exigido durante a residência e se existe algum teste específico.
Olha, isso tudo, essas perguntas, assim, gente, tudo varia de cada prova e cada edital, tá? Isso pode ou não estar dentro do edital, tá bom? E aí vocês vão ter que ver, mas no geral, não, eu acho que as residências não costumam pedir um teste específico para língua estrangeira, alguma comprovação. Eu acho que não, lógico, se você tiver, mas não como um pré-requisito, assim, tá? Mas isso é isso que eu falei, isso é edital, é específico de cada prova, entendeu? Se eles vão dar o peso para isso ou não, não tem uma regra geral, assim, tá? Por exemplo, na cabeça e pescoço a gente não dá, na nossa prova, não tem lá critério de língua estrangeira e nenhuma comprovação, mas esse no do Einstein que eu pus o edital aqui tem, né? A gente pode ler lá depois específico o que era que ele usou, até posso tentar ver se eu tô com ele aberto. Curiosidade, mas é isso depende muito de cada programa e de cada edital. Sim. Chegou mais uma perguntando se existe uma diferença entre as residências em hospitais públicos e hospitais privados, e se sim, algum deles seria superior em termos de aprendizado. Olha, eu acho que vocês têm que pensar, tem que olhar muito bem assim o estilo e a estrutura do hospital, né? Porque se você for olhar, por exemplo, o Einstein, na teoria você vai pensar que é uma instituição privada, mas ele tem vários convênios e os residentes passam em vários hospitais com volume estilo SUS, né? Qual que é o grande receio, né, que as pessoas têm das residências em hospitais privados é que seja uma coisa em que o residente não faz muita coisa, né? Por ser um paciente privado, enfim, esse tipo de preocupação. Primeiro, a gente vê algumas coisas que isso não é sempre a regra, tá? Dá para colocar residente e aluno em todo lugar. Por exemplo, o meu estágio agora, esse estágio do 10º semestre da cirurgia, está sendo todo no Morumbi. Então, assim, tem um lugar que você pensa mais assim, nossa, estágio de cirurgia no Morumbi, e ele está dando super certo, sabe? Os alunos estão entrando em campo, estão fechando pele, estão suturando, estão fazendo as coisas. Então, acho que não existe uma regra, assim, para isso, tá? Vocês vão ter que, na hora de prestar, pesquisar um pouquinho sobre cada hospital e sobre cada área. E vai ter alguns que são mais fortes ou não, mas, assim, você dizer que alguma área, só por ser público ou privado, um é melhor do que o outro, não. Acho que vocês têm que pesquisar um pouquinho a estrutura do lugar que vocês estão, especificamente do programa que vocês querem prestar, né? Que tem bastante variação. Chegou uma no chat do Felipe Krakauer, de novo, da T7, se as matérias optativas contam como algum tipo de diferencial em ponto ou se entra como entrevista, como um geral. Olha, eu acho que entra como entrevista no geral. Acho que não tem critérios específicos para isso na grande parte dos processos, tá? De matérias optativas, até porque tem várias faculdades que não tem, né? Tem umas coisas que não são consenso, assim, né? Por exemplo, a Santa Casa não tinha, quando eu fiz faculdade lá, não tinha matérias optativas, tá? Então não dá para você exigir isso. Tem faculdades que não tem. Por enquanto, as nossas perguntas acabaram. Se alguém tem desejo de fazer mais alguma pergunta, quiser levantar a mão e perguntar diretamente para a doutora Ana ou mandar no chat. Chegou, acabou de chegar. Uma do Thales, da T4, perguntando sobre as provas de comprovação da fluência, que não é uma pergunta, ele está respondendo e eu... Não, que existem as provas, sim, elas existem e elas comprovam, mas é que a pergunta que tinham feito era se existia alguma específica, não era isso, que era levada mais em conta. Sim. E aí eu acho que não, mas eu até estou com o edital do Einstein aqui aberto, que eles que põem língua, para ver se eles colocam alguma especificação. Que alguém perguntou dos estágios acadêmicos extracurriculares, que está na do Einstein, né? Então, que é isso, né? Estágios em instituições renomadas internacionais, estágios em instituições renomadas nacionais, outros estágios de curta duração. Então, assim, às vezes essas coisas, elas são meio vagas, assim, não é uma coisa super específica. Aí aqui, língua estrangeira. 2 ou mais línguas estrangeiras com proficiência em uma língua estrangeira, domínio avançado em uma língua estrangeira, intermediário ou inicial.
Mas não tem nenhuma certificação, também são coisas, no geral, meio vagas, assim, não tem lá específico, tem que ter nota mínima tal. Proficiências são algumas, essas provas têm quesitos para você ter proficiência, né? E isso entra lá nos pontos. Mas nunca é uma coisa super específica, assim, também tem critérios, né? Mas também nunca é assim, tipo, você fez 2 ligas e não 3, aí você ganha 0,10%. Não é tão específico assim, gente. No geral, essa avaliação é isso. O aluno tem produção, fez iniciação, fez atividade, tem uma língua estrangeira, sabe? Não costuma ser tão pontual assim. Tem 2 últimas perguntas. Uma é sobre se você sabe quais são os cursinhos para residência mais conhecidos e tradicionais, e se as aulas são presenciais todos os dias ou apenas nos finais de semana. Olha, gente, essa coisa de cursinho, eu acho que hoje em dia tem todos os formatos que você quiser, eu acho que tem, tá? Primeiro, o mais tradicional, acho que o primeiro que veio, mas que era o que tinha clássico, na minha época era o MED Curso, né? Que depois mudou, é MED Grupo, tem vários nomes aí diferentes, mas é o mais clássico aí. E na minha época tinha o SJT, que eu acho que ainda existe, mas não é mais muito forte. Mas tem vários, tem o MED, tem esse Sanar MED, que agora veio aí, é uma coisa um pouco mais nova, que tem várias opções, que tem várias pessoas bacanas, assim. No geral, vou falar para vocês, como regra geral, o material dos cursinhos é bem bom, viu? A gente, como professor, tem uma certa, às vezes, uma certa birra, mas eu sou uma pessoa que eu já li muito, eu vejo os materiais são bons, são boas revisões, não dá para dizer que os materiais são ruins. E esse, por exemplo, o Sanar, tem um monte de gente boa, tem gente da faculdade, tem instrutora, aí tem um monte de gente boa que dá aula, tudo. Não dá para dizer que é ruim, lógico que é bom, com certeza é bom. Então, mas a questão de formato, eu acho que hoje em dia tem vários tipos, porque é que nem cursinho para vestibular, tem intensivão, extensivo, faz no 5º e 6º ano, você pode comprar só o vídeo, você pode comprar só o material, assim, tem N formas. Eles não são baratos, tá, gente? Eles são, você comprar o curso full, assim, que é o material e as coisas, eles não são nada baratos, eles são bem carinhos, assim, tá? Então, uma outra coisa a se pensar aí é a questão de custo também, né? Vocês, que nem eu, enfim, quando eu fiz faculdade, já pagam a faculdade, ou tem bolsa, mas não é uma faculdade pública, né? E você pagar ainda mais uma coisa, vocês têm que pensar o quanto que isso vai ser importante mesmo para vocês. Aqui, ó, o Thiago respondeu aqui, o MED Curso, aula uma vez por semana presencial, pode ser à distância também, se preferir. Isso, tem vários modelos, eles vendem vários modelos. O Sanar, eu sei que tem os vídeos, que você pode comprar só os vídeos e as aulas, tem várias opções, assim. Então, com certeza, se você quiser fazer, você vai achar alguma que se encaixa no que você quer. Mas acho que você tem que pensar se você quer. E, finalmente, tem uma pergunta que é da Mari Torquato, mas que também é da gente da organização. Se tem alguma coisa da sua trajetória até a residência e durante a residência que você gostaria de ressaltar, e se tem alguma dica, mensagem final, conselho, oração que você deseja para as pessoas que estão aqui assistindo hoje. Bom, gente, falando um pouquinho assim da minha trajetória, eu acho, eu fiz faculdade na Santa Casa e eu era aquela aluna assim que eu fiz tudo lá, eu participava de tudo, atlética, comissão, não sei o que, eu sempre quis cirurgia, eu conhecia todo mundo da cirurgia, assim, era aquela, assim, Santa Casa, tijolinho, que a gente fala, cada um tijolinho, a gente era muito... E eu sempre falei que eu nunca sairia de lá. Então, eu acho, assim, uma coisa curiosa falar isso para vocês, porque eu sempre falava, imagina, para vocês terem ideia, eu prestei a prova da USP, e eu falo isso para os alunos bastante, assim, até... que eu tenho certeza que eu passei por causa disso, porque a prova, na época, a prova da Santa Casa era antes, né? E eu fiz a segunda fase da USP já sabendo que eu já tinha passado na Santa Casa. E eu não queria sair da Santa Casa. Basicamente, minha mãe me obrigou a fazer a prova da USP. Eu estava feliz da vida na Santa Casa. E então, vocês imaginam como eu fui fazer essa prova? Gente, eu fui fazer
desencanada num nível, assim, eu cheguei lá, assim, juro, eu tava com uma mochila no carro que eu ia viajar depois da prova, você não tava nem aí para aquela prova, pra prova prática, né, para o OSCE. E aí que você vê a questão de tirar o nervosismo e a pressão da coisa, e o que acontece, porque eu fiz essa prova, assim, querendo ir embora, só para cumprir tabela, e eu fui super bem, porque, assim, isso eu não tava com nenhuma pressão, assim, então, tomar cuidado com isso, assim, e aí eu falava, eu nunca vou sair da Santa Casa, tudo, só que aí, putz, eu vi que, na verdade, eu passei na segunda lista, né, da USP, eu fui não fui a última, mas eu fui a antepenúltima a passar. Teve gente que passou depois de mim ainda. E aí eu falava, não, eu não vou. Mas aí eu fui conhecer, assim, a instituição e eu vi, e assim, isso é uma coisa que eu falo muito para vocês, para tudo, assim, lógico. Tenham a cabeça, o Einstein é excelente, ele tem residências excelentes, mas não tenham também essa coisa assim de querer ficar por lá só porque vocês estão lá. Se vocês forem ficar por lá, porque vocês acham que é um bom lugar para fazer a sua formação, entendeu? Mas não se apeguem às instituições, tá? É isso que eu falo assim. Se apeguem ao que vocês acharem que é o melhor para a carreira de vocês. Eu tinha isso, essa coisa, eu vou largar Santa Casa, tudo, não sei o quê. E no fim, assim, eu larguei. Hoje em dia eu sou, não sei se isso é bom ou não, porque o pessoal da USP, muitas vezes, na cabeça e pescoço, todo mundo legal, mas tem muita gente chata nas outras áreas. Mas, enfim, a vida leva a gente para caminhos também que a gente não imagina, entendeu? Então, enfim, tenham a cabeça aberta aí para tudo, escolham as melhores áreas, prestem as principais provas, e aí depois, se vocês tiverem opções, né, puderem escolher o que eu imagino que vocês vão ter, porque vocês são excelentes alunos, aí vocês vão conhecer. Eu fiz isso, eu fui conhecer, eu decidi ir para a USP quando eu fui conhecer. Tinha uma pessoa que eu conhecia que fazia cirurgia, estava terminando o R2 lá, de cirurgia geral, e tinha passado no aparelho digestivo, e ele me apresentou, me mostrou o hospital, me levou para ver, eu vi tudo. E aí eu vi as coisas que tinham lá que não tinham na Santa Casa, entendeu? E aquilo abriu muito a minha cabeça, assim, eu tô lá até hoje, entendeu? Então, eu acho que isso é importante, assim, para vocês saberem. E não se cobrem tanto, eu sei que é difícil, assim, mas eu sinto vocês muito tensos em relação à residência muito cedo, assim, sabe, gente? Eu acho que não... calma, deem tempo a cada coisa, sabe? Isso, comparem, assim, é que nem vocês quererem começar a treinar uma criança que está na 7ª série a fazer prova de vestibular. Tipo, não, entendeu? Vocês têm que pensar nisso lá no 6º ano, na hora que vocês estiverem para fazer a prova, entendeu? Porque senão você perde oportunidades de aprendizado de coisas que são muito mais importantes, que é de fato a base da sua formação, entendeu? Que isso não tem igual. Vocês fazem uma excelente faculdade que vai dar uma base muito sólida para vocês. E eu acredito muito que isso é o mais importante, é o mais difícil de conseguir. Treino para prova, querendo ou não, é muito mais fácil, entendeu? Você vai lá, você senta, você estuda, você faz questão, você bitola. Mas a base da sua formação, isso não é fácil. Então, não percam isso bitolando numa prova, numa coisa que ainda está por vir, entendeu? Eu tenho, assim, muita confiança em vocês. Com o contato que eu tenho com vocês, eu sei que vocês vão vir na prova. Vocês são bons alunos, eu vejo vocês no internato, vocês têm uma base muito boa. Vocês têm currículo bom, vocês têm uma faculdade que dá um monte de oportunidade em várias áreas para vocês. Assim, eu vejo com muito bons olhos, eu acho que vocês vão muito bem quando vocês caírem. Eu entendo a insegurança do fato de não ter tido ninguém, né? Mas a gente entende isso, mas também não se desesperem, vai dar tudo certo. E é isso. Bom, gente, a gente queria agradecer, a gente, como geral, pessoas que estão ouvintes hoje, e a organização do Centro Acadêmico. Eu queria agradecer muito pela participação da doutora Ana, foi uma ótima palestra. Queríamos convidar vocês a continuarem com a gente. Amanhã vamos falar um pouco mais sobre como se preparar para isso e de forma calma, que nem a doutora Ana falou, sem desespero. E é isso, gente. Qualquer dúvida, vocês podem mandar para o Centro Acadêmico. Doutora Ana, novamente, muito obrigada. E boa noite. Obrigada pelo convite. A gente se vê no internato. Os que eu já não estou vendo, né? Tá bom? Muito obrigada.
Eu não ouvi nada do que essa pessoa falou agora. Está cortando. Eu acho que ela está agradecendo, mas está dando uma travadinha de leve. Eu achei que era só para mim, não ouvi nada. Um pouquinho robótico. Bom, gente, também se alguém quiser depois conversar, fico à disposição. Deixei meu e-mail aí, enfim, fiquem à vontade, estou à disposição para que eu puder ajudar. Tá bom? Muito obrigada, viu? Boa noite. Tchau, gente. Bom descanso e bom trabalho. Obrigada.